Pessoal, vamos continuar aqui, tá? Tá aberto aqui ainda nossa classe que está na descrição do vídeo anterior, tá? Nossa classe de conexão com o banco. E vamos agora criar o nosso banco para a gente conectar e testar. Tá, vamos criar primeiro o nosso banco. Existe um banco aqui já que eu utilizo aqui para um projeto meu mesmo. Vamos criar um outro. Depois de instalar o seu MySQL Workbench, instalar tudo certinho, criar seu localhost da forma que está aqui nessa classe, tá? A porta 3306, se eu não estou enganado, é padrão e vamos criar o banco tutorial. Então, create database tutorial. Então, ponto e vírgula é a condição de parada do comando, mas se eu selecionar e apertar Ctrl Enter, ele já executa para mim. Tá ok? Voltando aqui. Criei então essa URL, já está funcionando. Se a gente seguir esse caminho, localhost 3306, tutorial. Se a gente seguir esse caminho e compilasse esse programa, no caso, debugasse esse código, o que significa debugar para vocês aí? Eu acho que provavelmente algumas pessoas não conhecem. Eu posso ir linha por linha para identificar aonde que está o problema. Por exemplo, eu rodo essa classe. Nesse momento no Java vai dar erro. Por quê? Ele vai vir aqui, vai falar ok. Vai vir aqui, vai falar ok. Vai vir aqui, vai falar ok. Vai vir aqui, ok. Vai pegar a conexão, conectar. Mas se embaixo tiver para adicionar algum dado em alguma tabela, vai dar erro. Como que eu sei disso? Porque eu debuguei, que eu estou pulando linha por linha e vendo aonde está passando. Chegar na linha, por exemplo, tem uma linha chamada tem a variável no caso da classe, ponto .add cliente, por exemplo. Aí está aqui a variável C. Beleza. Em vez dele adicionar aqui o cliente, ele vai dar erro aqui. Por quê? O erro vai ser não existe ou não encontrado a tabela. Entendeu? Se eu tentar fechar a conexão, vai funcionar. Então, essa classe aqui em si funciona. Mas se eu tivesse alguma coisa especificando, por exemplo, acesse a tabela usuário, adicione o usuário. Se eu tivesse essas duas coisinhas aqui, nessa linha ele já ia dar erro. Por quê? Porque ele não vai encontrar a tabela usuário. Esse que é o X da questão. Não ia nem chegar aqui, ele ia dar erro antes. A hora que chegasse aqui, ele já ia cair lá embaixo no meu cat. Aí tá lá, SQL exception. Vai estar aqui. Vai cair aqui dentro. Aí tá lá meu throws new exception, tá? Então, primeiro a gente criou o banco para a gente conseguir conectar. Ok. Feito isso, ele vai retornar aqui embaixo, ó, create database tutorial. E vai estar um flagzinho positivo. Se tiver erro, provavelmente alguma dessas palavras estão erradas, tá? Alguma dessas duas aqui. Ou, como eu cliquei aqui agora, ele vai dar erro porque já existe, tá? Aqui, create database tutorial deu erro porque database existe, tá? Tá. Então vamos criar agora a nossa tabela. Só que como a gente está mexendo com MySQL, o MySQL ele não permite, tá? Que a gente já cria a tabela imediato. Se você clicar aqui, ó, você vai atualizar e vai mostrar aqui a tabela tutorial, o banco, tá? Por que ele não vai adicionar, não vai deixar a gente utilizar aqui, no caso, o create já para criar a tabela? Porque no MySQL você tem que informar ao MySQL que você quer usar esse banco, no caso novo. Então, se eu digitar use tutorial, ele já permite que eu utilize esse tutorial. Por que ele está dando erro aqui? Porque tem ponto e vírgula. Tá? Então, ponto e vírgula, ele vai ler essa linha e vai definir que aqui é o final. Então, vamos colocar um ponto e vírgula aqui em cima e agora um ponto e vírgula aqui. Então, ele vai identificar que esse daqui é o primeiro comando e que esse aqui é o segundo comando. Certo? Porque ele vai chegar no ponto e vírgula e vai parar. Então, vamos lá. Use tutorial. Certo? Tá, acho que ele já está utilizando porque eu criei ele agora. Mas tudo bem.
Não, é porque tinha um espaço aqui, tá, gente? Tinha um espaço aqui, assim. Então eu digitei aqui agora e falei, use tutorial. Deu positivo aqui embaixo, 0 linhas encontradas. Por quê? Porque não tem tabela alguma, então não tem nada. Ok, vamos criar então a nossa tabela. O comando é create table, usuário, tá? Abre parênteses, na linha de baixo, ID do tipo inteiro, auto underline incremente, para ele auto incrementar sozinho, vírgula, ok? Pule uma linha e digite user do tipo varchar, e o tamanho do meu usuário vai ser até 12 caracteres, tá? Vírgula, e pula uma linha. Pass, que é a minha senha, e varchar. Minha senha pode ter até 12 caracteres também. Tá? Eu estou definindo, tá, gente? Você pode colocar o valor que você quiser. E agora, a gente vai definir que o nosso primary key, que no caso é a variável principal aí, é o nosso ID. Então, primary key, ID. Feito isso, a gente pula uma linha, ponto e vírgula. Esse aqui é o comando para criar uma tabela no banco. Ele vai criar uma tabela com a coluna ID e uma tabela com a coluna user. Tá? Vou rodar o comando aqui agora. Ctrl Enter. Criou a minha tabela. Como que eu sei que criou a minha tabela? Você pode dar um select agora no tutorial. Select asterisco from tutorial. Será que eu digitei errado? Ah, peraí, perdão, gente. Eu dei um select no banco. Horrível. Select é no usuário. Na tabela que eu acabei de criar. Sério que um espaço tá acabando comigo? É por causa do espaço, tá, gente? Beleza. Dei um select. Aí ele mostrou a tabela com a coluna ID, coluna user, coluna pass. Tá null, tá? Não tem dado aqui dentro ainda. Porque a gente ainda vai conectar. Certo? Se eu não estou enganado, tem um comando aqui que é show table tutorial. Ou show tutorial. Não. Show table usuário. Tá. É desk usuário, tá? Não é show table, perdão. O desk usuário, eu consigo ver a descrição da tabela com todos os usuários que tiver, tá? Ou então, no caso, a descrição da tabela. A tabela tem aqui, é praticamente a mesma coisa que o select. Pode pesquisar aí que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? Então, basicamente, o nosso primary key define a chave primária da tabela, certo? O campo que serve, no caso, para... Basicamente, é assim, ó. O campo que serve como chave da tabela e que não pode ser repetido. Então, o ID nunca vai ser repetido utilizando o primary key, tá? Só que eu estou definindo aqui que ele pode ser nulo, do jeito que ele está aqui. E isso não pode ocorrer, tá? Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou dar um drop table usuário. O drop table significa que a gente vai excluir a tabela usuário, tá? Por que está dando esses espaços aqui, meu Deus do céu? Tá, excluir a tabela. Agora, aqui no meu próprio nome de usuário, eu vou escrever que é not null, tá? E aqui também, not null. Para que isso não seja possível. Como esse daqui já é auto-incremento, então já automaticamente ele é not null.
Porque vamos supor que o usuário está lá, sou um funcionário e vou cadastrar um usuário. Aí eu não digito nada e aperto para salvar. Ele vai adicionar o ID e isso aqui ele vai permitir que seja vazio. Tá, então se uma pessoa abrir o sistema e apertar Enter, já está vazio, ele vai acessar. Então vamos deixar dessa forma. Agora eu vou compilar de novo. Pronto, criei a tabela, certo? E o que o not null significa, Murilo? Que é aquilo que eu falei, ele não permite que fique vazio. Ele define que um determinado campo seja de preenchimento obrigatório, entendeu? Então não ficaria horrível de se entender. Bom, feito isso, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai inserir um usuário sem utilizar ainda por enquanto essa classe aqui. A gente vai utilizar na próxima videoaula. Então eu vou inserir pelo banco. Eu vou utilizar o insert into usuário. Por quê? Esse aqui é o comando para inserir um dado na tabela. Qual que é a tabela? Usuário. Ok? Quais são as colunas da tabela que vão ser preenchidas? Vai ser o user e o pass. Essas duas colunas vão ser preenchidas. Eu coloco entre parênteses separado por vírgula a quantidade de colunas, certo? Quais são os valores? Values, ok? Como eles são valores e são do tipo varchar, varchar em SQL seria como se fosse uma string, tá? São letras que vão ser adicionadas aqui. Então eu vou adicionar um usuário aqui agora, tutorial, vírgula, que é o primeiro dado, no caso sendo especificado, que é na primeira coluna, porque aqui já está a primeira coluna, então o primeiro dado vai ser tutorial. Então esse é o meu usuário. A minha senha vai ser tutorial, não, vai ser 123, por exemplo, certo? Então aqui eu já defini qual é o valor que vai cair aqui dentro, certo? Se eu der um ponto e vírgula e executar o comando, pronto. Você pode selecionar e clicar aqui, tá? Ele executa só essa. Se você clicar aqui, ele executa todos os comandos de novo, que vai estar dentro das suas queries aí. Query seria o script, tá? Cada uma dessas coisas aqui é uma query, a não ser o create table ali no caso. Essa aqui no caso é uma query. Para a gente saber e ter certeza que foi adicionado, não é só vendo aqui o flagzinho. Você pode olhar utilizando o select. Select asterisco from usuário. Se eu der aqui, ele vai mostrar ID 1, user tutorial e o pass 123. Certo? Então, se eu quiser, por exemplo, agora adicionar outro dado, eu venho aqui e digito. Por exemplo, meu nome é Murilo e a minha senha agora é 1234. Se eu rodar esse comando e depois rodar aqui o select, ele vai mostrar Murilo 1234. Certo? Então a gente já tem dois usuários aí para poder conectar no banco de dados utilizando o Java. Bom, depois a gente vai criar algumas classes aí na próxima videoaula para a gente conseguir inserir um dado através do Java, tá? E conseguir conectar e tudo mais. Eu só criei essa aula aqui para a gente entender mais ou menos como funciona o create table, insert into e o select aqui e o create database, né? Para a gente conseguir criar as coisas. Bom, acho que é só isso. Se você clicar aqui nos esquemas e essa atualização aqui, pode ver que agora aqui nos tables tem o usuário e a coluna ID, user e pass, certo? Bom, com o select você pode selecionar, eu acho que não ficou muito claro, mas sei lá, selecionar na nossa tabela, tá? Para poder selecionar e buscar os registros que estão lá dentro, tá? Continuaremos no mesmo terminal e iremos digitar o código óbvio, que é select, dessa forma. Vamos supor que eu quero buscar agora o usuário Murilo apenas. Tá? Quando eu uso o select asterisco, eu busco todo mundo. Então, se eu quiser buscar só o Murilo, eu uso a condição where. Tá? Então, o que significa? Selecione todas as colunas e tudo que tiver lá, no caso, da tabela usuário, se meu usuário for igual, entre aspas simples, porque é varchar, Murilo. Então, basicamente, vou ler assim, ó. Selecione todas as colunas
da tabela usuário se meu usuário for igual a Murilo. Ele só traz o meu usuário. Ok? Se eu digitar aqui tutorial, ele vai buscar apenas o usuário tutorial. Certo? Então, na classe Java, se eu quiser trazer apenas o usuário, que a pessoa, vamos supor, tem uma telinha de pesquisa, eu vou utilizar apenas o que o usuário estiver digitando lá dentro e passar como parâmetro para uma classe que vai dar o select e vai fazer todo o serviço, ok? Então, eu quero selecionar só a coluna user, eu digito user aqui, select user, no caso só a tabela, só a coluna usuário, da tabela usuário, onde for apenas tutorial. Aí ele traz só o dado que eu preciso, da coluna que eu preciso. O que mais? Acho que por ordem também, né? Select asterisco from usuário order by por user, se não estou enganado, o ESC que é por ordem alfabética. Então vamos supor que eu quero exibir por ordem alfabética. Eu vou dar um select asterisco from. Asterisco são todas as colunas, como eu disse antes. From, da onde que é? Da tabela usuário. Organize pela coluna usuário em ordem alfabética. Certo? Nada muito difícil. Vamos também... Acho que dá tempo, deixa eu ver aqui. Bom, não vai dar tempo, já tem bastante tempo já o vídeo. Então eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente faz as conexões. Faltou o update, mas depois a gente continua.